E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos dar continuação na nossa sequência de ensino, tá? Na última semana a gente falou um pouco sobre plano cartesiano e vimos como é que faz para escrever ele no plano, tal, como faz um ponto para ser escrito no plano e tudo mais. Lembrando sempre que primeiro a coordenada x, depois a coordenada y. Mas não é esse o assunto de agora, tá? A gente vai continuar, então, com os nossos conteúdos. E agora a gente vai falar um pouco sobre polígono. Eu sei que vocês já sabem. Eu lembro que quando a gente estava em sala de aula, vocês já me falaram todas as classificações, tudo que tem num polígono, certo? Mas mesmo assim, para quem não lembra, é sempre bom a gente ter um vídeo tratando sobre isso. Então vamos lá, vamos relembrar o que são polígonos. Então, qual é o significado? O significado de polígono é uma palavra que vem da origem grega, certo? Da separação delas, a gente quebrar essa palavra no meio. Poli significa vários, gonos significa ângulos. Então a gente tem que polígonos são figuras de vários ângulos, tá? Mas, se a gente for levar isso de uma forma um pouco mais simples, de uma forma mais geral, certo? O que vai ser um polígono? Polígonos são figuras planas, ou seja, elas são bidimensionais, elas estão no nosso plano, tá? Elas são fechadas, não podemos então ter um polígono aberto com um espacinho ali que não junta, precisa ser fechada, e elas são formadas por segmentos de retas, tá? Então a gente tem vários segmentos de retas que se unem todos, de alguma forma, criando um polígono, beleza? Então, isso é a definição de polígono. Figuras planas, fechadas, formadas por segmentos de reta. Tá tranquilo? Então, a partir disso, vamos então ver um pouco da classificação de polígonos. Tá? Vou começar aqui primeiro com explicando o que são polígonos convexos e o que são polígonos não convexos, tá? Que está escrito aí em cima para vocês. Dei uma grifadinha só para a gente entender. Então vamos ver o que são polígonos convexos e não convexos. Eu já falei isso uma vez na sala de aula, mas vamos reforçar isso daí, então, ok? Vamos ver alguns polígonos. Então, tá aí aparecendo na tela de vocês 7 polígonos diferentes, ok? Então, dentro deles, a gente tem alguns que são convexos, alguns que são não convexos, certo? E aí, como que eu vou diferenciar qual é convexo, qual é não convexo? Vamos entender primeiro o não convexo. E esse não convexo, às vezes, ele é chamado por côncavo, ok? Mas, em geral, não convexo. O polígono não convexo é aquele que... Vou escrever aqui para vocês. Então, tá aparecendo aí para vocês. Polígono não convexo é aquele que possui pelo menos um segmento de reta unindo dois pontos internos desse polígono, de forma que algum trecho desse segmento seja externo ao polígono. Tá, falei um monte de coisa, mas o que isso significa? Significa que se eu vier e tentar juntar dois pontos internos de qualquer um desses polígonos, a reta sempre tem que passar por dentro dele. Então vamos ver, ó. Existem dois aqui, esse cara e esse cara, que são não convexos. Por quê? Porque se eu pegar um ponto interno daqui e tentar ligar com esse ponto, notem que tem uma parte da reta que passou por fora dele. Se essa parte passou por fora dele, atende a essa característica que eu escrevi para vocês, onde eu estou unindo dois pontos internos do polígono e a reta está sendo externa a ele. Da mesma forma no daqui de baixo. Se eu pegar um ponto do polígono aqui e um ponto do polígono aqui, na hora que eu faço o segmento de reta unindo esses dois, minha reta passa por fora. Uma parte dela passa por fora. Se uma parte dela passa por fora, isso significa que ele é um polígono não convexo. Tá certo? Pessoal, mas professor, existe uma reta que passa inteira dentro, um segmento de reta que passa inteiro dentro. Realmente existe, mas qual é a classificação, qual é a definição? Que tem que ter pelo menos uma que passe por fora.
Nos outros polígonos aí que eu não circulei, todos eles, não importa o segmento de reta que eu escolha, unindo dois pontos internos desse polígono, eu nunca vou ter uma reta que fique externa a ele, tá? Então, isso vai ser um polígono não convexo e, portanto, os outros 5 que estão aí aparecendo são polígonos convexos, certo? Vamos agora, então, para a próxima classificação dentro dos polígonos, que é o quê? São os polígonos regulares. Eu vou colocar alguns exemplos para a gente aqui agora. Então, estão aí aparecendo alguns polígonos regulares. Por que alguns? Porque existem infinitos deles. Mas vamos entender o que eles são para para fazer com que esses polígonos sejam regulares. Polígono regular é aquele polígono em que todos os seus lados e todos os seus ângulos possuem a mesma medida. Então aqui a gente tem 8 exemplos, tá? Um triângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono, um heptágono, um octógono, um eneágono e um decágono, que são polígonos regulares. Por quê? Porque se eu olhar só para o triângulo, esse lado é igual a esse lado, que é igual ao lado aqui de baixo, certo? E o ângulo dele, todos têm a mesma medida. No quadrado, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. E, mais do que isso, todos os seus ângulos são retos. E um ângulo reto é aquele ângulo que tem 90 graus. Então, todos os ângulos têm a mesma medida. No pentágono, todos os lados com a mesma medida. E todos os ângulos também tendo a mesma medida. Tá? Isso vai acontecer para todos os polígonos regulares. Todos os polígonos regulares são aqueles polígonos que têm todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos com a mesma medida. Beleza? Então, esse vai ser o vídeo de hoje sobre polígonos. Tá? E eu vou fazer mais um vídeo falando sobre os elementos dos polígonos para vocês assistirem depois. Ok? Então, até o nosso próximo vídeo. Até mais.